Vi como funcionam bastidores da Visa. Pensei por que não fazer isso? Esse é o Rai. Ele buscou melhores formas de movimentar dinheiro. Por que seus blockchains descentralizados não conseguem realmente trazer esse benefício? Já disse antes, Rai começou na Visa, fundou uma empresa de pagamentos e agora é chefe de stablecoins e pagamentos na Monarch Foundation. Por quê? Porque o Rai acredita que o blockchain é a peça que faltava na busca dele por sistemas de pagamento global melhores. Seguimos os passos de pioneiros, agora com tecnologia muito melhor. Antes da Monad, nunca vi um blockchain capaz de cumprir esse papel. Eu quase vejo a Monad como essa base descentralizada fundamental. Sem mais delongas, vamos mergulhar no episódio de hoje. Rai, se puder começar, por favor se apresente. Sim, eu sou o Rai Bara, sou o chefe de stablecoins e pagamentos na Monad Foundation. O começo da Visa, na verdade, foi um consórcio de bancos. É fantástico ter você aqui. Stablecoins e pagamentos têm sido o centro das conversas quando o assunto é cripto ultimamente. Mas a gente quer mesmo aproveitar essa oportunidade para dar um passo atrás e trazer um pouco de contexto sobre o que tem acontecido nos bastidores nos últimos anos. E eu acho que, quando a pessoa comum pensa em cripto, ela imagina algum tipo de dinheiro digital, tokens ou moeda. Mas, em geral, elas não conseguem ir ao mercado comprar mantimentos com cripto ou substituir o banco por cripto. Então eu quero trazer um pouco de contexto sobre onde o cripto está inserido no sistema financeiro hoje e qual é a situação atual. E, na verdade, é assim que os sistemas de pagamento sempre começaram. E provavelmente uma boa maneira de começar é passando pela sua experiência e sua trajetória em pagamentos, já que ela vai muito além do seu trabalho atual. Na verdade, tudo precisa começar com um efeito de rede desde o início. E eu acho que as blockchains, consciente ou inconscientemente, também começaram desse jeito, o que é muito empolgante. Eu acho que minha formação, na verdade, é em segurança e pagamentos. Eu não sabia disso antes de termos a oportunidade de conversar algumas vezes. Acho que essa é provavelmente a melhor maneira de explicar por que a blockchain realmente importa. Você não precisa saber nada de tecnologia para entender que, se você é cliente do Bank of America e quer pagar alguém no Chase ou TD Bank, não consegue fazer isso porque a pessoa está em outro banco. Mas blockchains são sistemas de código aberto que as pessoas usariam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não só ficariam irritadas, como também não conseguiriam fazer a maioria das transações. Isso foi fascinante. Minha avó não pode me passar um cheque de US$ 100 de aniversário. Mais ou menos na mesma época, a Visa também estava envolvida com a Associação Libra do Facebook. Se ela não pode fazer isso, só porque nós estamos em bancos diferentes, todo o sistema desmorona. Então, essa ideia de vários participantes meio que juntando sua confiança. E não é só, tipo, confie no João, no Henrique, no Rai ou no Tom. É mais assim, um monte de atores confiáveis se reuniram como parte de um grupo e disseram: este é o padrão comum que todos nós vamos seguir. E por isso sentimos que as stablecoins eram o melhor caminho para a Visa. E aí eu acabei liderando e lançando a liquidação com stablecoin lá, onde você pode ter um banco emissor, um banco adquirente, liquidando transações com a Visa, em todas as blockchains públicas. E isso foi, acho que, a culminação do entendimento de que blockchains funcionam 24 horas por dia, sem fronteiras. Como isso se conecta a uma grande rede de pagamentos financeiros? É para onde o sistema financeiro deveria ir. Está indo simplesmente por causa do consentimento. Enquanto você falava sobre esses problemas específicos de mover dinheiro entre bancos e toda a rede, isso me faz pensar sobre a camada de consenso do que está sendo construído com as blockchains, né? Ou como a camada de consenso agora está coordenada com a execução real disso, certo? E aí você tem os validadores que também estão garantindo a segurança de tudo. É exatamente isso que está acontecendo, mas agora tudo é movido por código.
O que é algo lindo porque agora é muito objetivo. Não é um guardião dizendo que você não pode fazer aquela transação. Na verdade, tudo é movido por um momento neutro, específico. É permissionless e open source no mundo todo. E eu acho que essa é a beleza e a tendência. Eu acho que, primeiro de tudo, eu estou animado. Acho que as pessoas são hiperracionais quando se trata disso. Então, recapitulando onde estamos até agora, é tudo muito orientado por dados e números. Então, para mim, a grande revelação foi pensar, bem, se temos sistemas de código aberto que movimentam dinheiro, a tecnologia blockchain é uma inovação fundamental que permite muito mais eficiência e uma melhor experiência para qualquer pessoa que participe do sistema financeiro, independentemente do país, localização ou geografia de onde seja. Agora, em 2025, existem muitas blockchains por aí. Algumas pessoas certamente já conhecem Bitcoin, Ethereum, Solana e talvez Monad. Sobre Conforme você for analisando a lista, existem muitos sistemas que têm suas próprias diferenças e que, no final das contas, estão tentando competir por transações. Como estão os grandes players do setor financeiro? A cada minuto, essa atualização é inevitável. Porque, historicamente, o setor fintech sempre foi como colocar batom em um porco quando se trata de escolher qual blockchain ou blockchain serão usadas no futuro. É uma questão difícil porque algumas das expectativas que você tem em um sistema de blockchain nem sequer dizem respeito apenas a um sistema de pagamentos. É questão de marca e marketing. Blockchains mudam o paradigma e exigem melhor entendimento do uso, algo inédito antes. Então, se pensarmos em movimentação global de dinheiro ou em transferir grandes somas de capital com alta velocidade de processamento e liquidez profunda, isso realmente exige uma atualização muito importante em relação ao que esse sistema poderia ser. Vou te dar um exemplo. Uma das primeiras transações que fizemos no Ethereum funcionou, mas as taxas de transação eram. Uma transação cripto ou desse tipo pode ser um sistema melhor, mas provavelmente não é. Eles não entendem um sistema de pagamentos sustentável. Você tem a infraestrutura, a rede EVM que existe hoje e já existia antes, com ramificações de diferentes blockchains. Talvez pudéssemos passar por isso superficialmente, mas ainda não vimos como lida com ineficiências específicas. Pense, por exemplo, na Black Friday ou no que a Strip faz, tornando esses momentos mais eficientes. O que acabou acontecendo foram alguns casos de uso bem específicos. O primeiro é remessa. Quero transferir dinheiro dos Estados Unidos para amigos e família no México. Eles podem precisar pagar conta médica, empréstimo estudantil ou outra despesa. Já fizemos transação de $100. Quando o dinheiro chega ao meu amigo ou familiar, talvez já valha só $90 por causa da conversão de câmbio no meio do caminho. Ficou claro para mim que o EVM é o mais fácil de trabalhar. Assim, você acaba dando menos dinheiro para amigos e familiares do que esperava. É como se fosse absurdo gastar tanto tempo só para conseguir um benefício tão pequeno. Você precisa escalar isso para 5 vezes o volume de empréstimos da Black Friday. Então, precisamos estar em um patamar diferente ali, justamente nesse nível, e também, como na minha experiência com Visto e Ethereum, talvez eu esteja nas Filipinas ou na Argentina e esteja trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos como contratado ou freelancer, e eu quero receber em dólares. Eu não quero receber, talvez, em PHP ou ARS. Quero dólares e talvez a forma mais fácil de conseguir não seja ir à agência do seu banco local. Na verdade, é receber stablecoins. Era como a promessa do que eu vi na Visa há muito tempo, com blockchains open source funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu realmente não cheguei a experimentar aquele relacionamento de gerente dedicado ou de private banking para conseguir fazer isso acontecer, mas com stablecoins, já vem tudo incluso. A dor de cabeça de conseguir dólares rápido,
Minha empresa nos Estados Unidos, agora uso isso no dia a dia, como na contabilidade. É uma oportunidade empolgante. Concordo totalmente. Então, há 10 anos, você estava na Visa. Você tem essa tese, basicamente, de que hoje, por exemplo, você pode querer importar pistaches da Europa para o Brasil. Existem tipos de transações diferentes. Um exemplo, paga-se 50% adiantado e os outros 50% só quando a transação for concluída. Se quiser transferir dinheiro do Brasil para um exportador europeu, isso pode levar 2 ou 3 dias para chegar. E até esse dinheiro realmente cair na conta, a mercadoria não é liberada. Agora imagina se você pudesse enviar esses 50% dessa transação no mesmo dia, em segundos, instantaneamente. É exatamente onde estamos hoje com o envio na cadeia de suprimentos. Imagina então onde estaremos em 10 anos. E se você comparar isso com a cadeia global de suprimentos, são 2 dias de eficiência ganhos ali. Isso representa uma enorme economia de custos e muito mais agilidade, além de impulsionar a economia e a produção como um todo, que é algo que realmente valorizamos em larga escala, aplicando isso aos problemas que a indústria de pagamentos enfrenta. E agora chegamos a um ponto em que os efeitos de rede do EVM são realmente fortes. Obviamente, desempenho, taxas baixas e descentralização são fundamentais. E a blockchain que está realmente empurrando as fronteiras. Nas estradas que vimos nos últimos 10, 15 anos, por exemplo, há 15, 20 anos você chegava no pedágio, esperava na fila, pegava um troco, e quando chegava a sua vez, você parava e jogava as moedas na caixinha. E só para te dar um exemplo, pagamentos, na verdade, um negócio de baixa margem. Normalmente, você tem, sei lá, algo entre 50 a 100 pontos base, dependendo do seu corredor. Revolução onde agora tudo é automatizado. E além disso, se você está me pedindo para dizer, o sistema é mais eficiente porque você não precisa esperar na fila para cada pessoa colocar o troco. Você pode ter 1.000 ou até 1 milhão de transações de US$ 10 acontecendo a qualquer momento. Você precisa ter capacidade para realmente atender a essa demanda. Se você está, vou te dar o exemplo da Black Friday. Você tem uma enxurrada dessas pequenas transações acontecendo. Você precisa que essas transações realmente sejam concluídas. É assim que você imagina a adoção dos pagamentos em cripto? Como acha que isso vai acontecer? Para expandir sua analogia, se quisermos avançar para a próxima geração do ecossistema, veja os últimos 10 anos como campo de testes. Quando mudou, houve progresso. O motorista nem pensa nisso. Agora estamos entrando para a elite, é outro nível. As pessoas dizem, beleza, maturidade, sistema robusto já está aí. A empresa que atualizou seus sistemas diz, essa é uma forma melhor de mudarmos. Podemos melhorar a experiência geral, nossas margens e a experiência do motorista. Essa é a mudança que está acontecendo agora. Porque, sobre o seu último ponto, a adoção está aumentando, a confiança nos sistemas de blockchain está crescendo, mas ainda acho que temos bastante caminho pela frente. Mas tudo isso está acontecendo em um momento muito interessante, de uma perspectiva bem ampla. Confiança nas notícias tradicionais está no menor nível já registrado. Isso será usado e se tornará o novo normal, que é o caminho que queremos seguir. Provavelmente em um estado semelhante. Eu não acho que a pessoa comum tenha um alto grau de confiança no governo, nas notícias, nas grandes corporações, nos bancos, nas instituições. Você pode perceber quando o sistema foi reformulado e você faz aquela viagem anual de férias de verão e, de repente, não está mais parado no trânsito em um monte de pedágios e talvez chegue meia hora mais cedo naquele ano. Você pode perceber isso agora, mas só vai notar se uma notícia local disser que uma rodovia está implementando pedágio automatizado. Provavelmente será igual com os pagamentos. Eu não tinha pensado em confiança nas comunidades. Acho que,
Mesmo que você perca a confiança na grande mídia e em algo que já existe, eu chamaria isso de sistemas de cima para baixo. Algo em que você sempre confia é na sua comunidade. São seus amigos, sua família, as pessoas ao seu redor. Porque o dinheiro não pode se mover na velocidade da internet. Na verdade, o blockchain já existe há bastante tempo. Tipo, por que a gente não pode? Podemos enviar e-mail ou mensagem para qualquer pessoa, mas não dinheiro. Voltando à sua pergunta, Tobi, por que não podemos melhorar isso? E para muita gente, quando enviam o primeiro e-mail da vida, acho que muitas empresas pensam que podem simplesmente mandar um memorando para o outro lado do mundo e realmente alcançar alguém. A gente ainda não conseguiu ter esse momento com a movimentação de dinheiro, o que é meio estranho. E quando eu vi como funciona começar pela comunidade, construindo a confiança nesse nível e depois subindo, a blockchain realmente oferece essa oportunidade, onde muitas blockchains como a Monat conseguem de fato mover dinheiro na velocidade da internet. E eu acho que isso é uma virada de chave muito poderosa que as pessoas ainda não experimentaram totalmente. Mas isso vai ser algo natural no novo normal, eventualmente, quando acontecer também. Mas muitas empresas agora estão entrando nessa onda e percebendo isso também. Nem é uma inovação rápida nesse nível, mas também construir confiança no nível da comunidade é realmente importante, especialmente em relação ao nosso ponto sobre o macro agora. Acho que se a gente conseguir continuar tendo uma base forte na comunidade e deixar esse princípio de descentralização continuar existindo, isso começa a criar uma força mais poderosa e sustentável a longo prazo também, uma experiência mais ampla. E, de novo, isso volta ao que falamos sobre a história de origem dos sistemas de pagamento. Quando você começa de forma descentralizada, sem necessidade de confiança, entre bancos, fintechs ou agora validadores ou membros da comunidade, isso se multiplica com o tempo. Você vê um sistema sustentável de décadas que crescerá para sempre. É isso que buscamos com o blockchain. Por que você acha que o blockchain vai substituir esses sistemas? Você destacou bem a importância da comunidade e da descentralização, o que é interessante. Para brincar com o exemplo do Vemo. O Vemo já existe há quase uma década. Um sistema ou entidade centralizada. Eles também podem construir uma comunidade. Todo mundo usa aqui nos Estados Unidos e funciona bem no país. Mas a diferença é que se você quer construir confiança para uma corporação ou algo assim, o PayPal, na verdade, você está dizendo, confie em mim, nem dá para enviar dinheiro entre as contas demo deles e o PayPal, que eu controlo. Eles conectaram as contas, usando moedas intermediárias para cuidar de você, a interoperabilidade e a natureza global dos sistemas. Você está dizendo, permita que eles façam mais do que antes. Não tem os sistemas de pagamento e financeiros que, historicamente, foram domésticos ou regionais, centralizados em mim. Assim, você pode criar uma ótima experiência de produto no mercado. Agora, ao expandir globalmente para mais mercados, isso é um novo trabalho. Por isso, Vemo nunca se tornou global e ainda não está disponível internacionalmente. As stablecoins oferecem a chance de, se você tivesse a carteira do Vemo, crédito em conta bancária dos Estados Unidos e também fosse uma carteira de stablecoin, eu poderia enviar dinheiro para o Dani na África ou em qualquer lugar do mundo onde você estivesse viajando, e você realmente poderia ter esse dólar com você também. Essa possibilidade de até mesmo conectar o sistema do PayPal e, juntos, ter as stablecoins como essa ponte, eu acho que é uma grande virada de chave. Você vai a uma organização, eles estão rodando 20, 15, 100 repositórios no GitHub que são open source por aí. É transparente. À medida que o mundo fica mais eficiente, muitas fintechs já esgotaram. Muita coisa é feita em open source. Blockchain é parecido. Isso é sua nova vantagem competitiva. É transparente, mas pode ser construído sobre isso. Permite acumular qualidades não vistas na tecnologia desses sistemas open source. Você pode criar sua própria solução sobre isso.
E eu acho que isso é totalmente ok. E é assim que o mundo funciona também. Então eu acho que é tipo uma combinação onde o blockchain está assumindo o paradigma tradicional no mundo de hoje, onde sistemas open source provaram estar nos bastidores, tornando tudo realmente durável ao longo do tempo. Acho que é isso que as pessoas vão acabar procurando. É mais rápido, é mais barato, é uma experiência melhor no geral. Acho que este vai ser o capítulo 1 de uma conversa que com certeza vai ser mais longa, mas Rai, obrigado por ter vindo e compartilhado sua perspectiva. Tem muita coisa empolgante acontecendo nos bastidores. Eu não gosto que o banco demore vários, se não muitos dias, para fazer uma transferência internacional. Mas pelo menos eu confio nessa instituição. Ela existe há muitas décadas, se não séculos. Ela tem algum grau de seguro do FDIC nos Estados Unidos. Como as pessoas e empresas devem pensar sobre confiar em blockchains e quais opções elas têm em termos de verificar segurança, seguro e coisas do tipo? Quero dizer, confiança é uma questão bem profunda e, sabe, confiança também não é algo igual para todo mundo. Quero dizer, uma pessoa pode confiar no JP Morgan, outra pessoa que talvez esteja fora dos Estados Unidos. Pode não confiar no banco local ou até mesmo no próprio governo. E eu já vi os dois cenários, onde há pessoas que, sabe, usam um sistema bancário meio a contragosto no seu mercado principal, sabendo que o banco está, sabe, cobrando várias taxas ou não oferecendo o serviço adequado para elas. Então, acho que o que vimos é que temos a sorte de estar nos Estados Unidos, onde existe, sabe, conformidade, regulamentação e os tipos certos de estruturas para gerar confiança. Mas isso não é. Você não pode. Eu aplico isso a praticamente todas as partes do mundo também. Acho que as blockchains apresentam uma nova opção neutra, realmente focada em transparência e sem a intenção de ser exploratória. Acredito que, por natureza, o fato das blockchains serem descentralizadas realmente traz esse benefício. E eu já disse isso antes, mas os sistemas de pagamento sempre começaram de forma descentralizada. Então, as blockchains estão apenas seguindo esse mesmo caminho nessa jornada de como as histórias de origem do Swift, da Visa, de todos esses sistemas começaram sendo organizações descentralizadas. Então, eu acho que estamos realmente seguindo os passos de gigantes que vieram antes de nós, mas agora estamos fazendo isso com uma tecnologia 10 vezes melhor e uma verdadeira mudança de plataforma. Mas o componente da confiança também vai se construir sobre essa base descentralizada. O que é uma base descentralizada? Sistemas de pagamento eram descentralizados. O que isso significa? Sim, quero dizer, o início da Visa foi, na verdade, um consórcio de bancos. Então você tinha, e pode pensar nesses bancos como validadores, sabe, para blockchains. E aí você tinha, sabe, mais de 100 bancos que decidiram, yay, vamos confiar na rede Visa e vamos permitir que você também transacione nela. E de forma parecida com o que acontece no lado das blockchains, onde você tem validadores que ajudam a validar e proteger as transações para toda a rede. Foi exatamente isso que vimos acontecer. A mesma coisa com o Swift. O Swift é uma associação de bancos do mundo todo que estão dizendo, ei, nós realmente acreditamos em um livro-razão compartilhado, uma rede compartilhada e uma camada de mensagens para então coordenar as transações. E se eu extrapolar essa mesma definição, dá para ver esse fio condutor entre, assim, isso define o Swift, a Visa, assim como as blockchains também. E é assim, na verdade, que os sistemas de pagamento sempre começaram. Nunca é possível. Você não consegue construir um sistema multilateral esperando criar relações sob medida com cada indivíduo. Na verdade, tem que começar com o efeito de rede desde o início. E eu acho que as blockchains, consciente ou inconscientemente, também começaram assim, o que é muito empolgante. Eu Acho que isso provavelmente é pouco conhecido. Eu não sabia desse fato antes de termos tido a oportunidade de conversar algumas vezes. E eu acho que provavelmente é a melhor maneira de explicar por que a blockchain realmente importa.
Porque você não precisa saber nada sobre tecnologia para entender que, se você é cliente do Bank of America e quer pagar alguém que está no Chase ou no TD Bank, e não consegue fazer isso simplesmente porque a pessoa está em outro banco, isso causaria muitos problemas. As pessoas não ficariam apenas chateadas, elas ficariam impossibilitadas de realizar a maioria das transações que elas Fazem. se minha avó não pode me passar um cheque de US$ 100 de presente de aniversário, obrigado, vovó, muito generosa. Tipo, se ela não pode fazer isso só porque estamos em bancos diferentes, todo o sistema desmorona. Então, essa ideia de vários contribuintes meio que juntando sua confiança, e não é só, tipo, confie no Joe, no Harry, no Ray ou no Tom. É como se vários atores confiáveis tivessem se reunido como parte de um grupo e dissessem: este é o padrão comum que todos nós vamos usar. Isso cria um sistema melhor. Quanto mais pessoas você tem envolvidas nesse sistema como um todo, maior o grau de confiança ou, na verdade, de ausência de confiança, porque há menos pessoas com uma grande participação ou um grande senso de propriedade ou controle sobre esse sistema. Então, acho que isso realmente mostra que é claramente para onde o sistema financeiro deveria ir e está indo, simplesmente porque faz sentido. Quero dizer, enquanto você fala sobre esses problemas específicos de mover dinheiro entre bancos e, sabe, toda a rede, isso me faz pensar na camada de consenso do que está sendo construído com blockchains, né? Ou como a camada de consenso agora está coordenada com a execução real disso, certo? E aí você tem os validadores que também estão garantindo a segurança de tudo, mas é exatamente isso que está acontecendo. Mas agora tudo é movido por código, o que é algo lindo porque agora é muito objetivo. Não é um guardião dizendo que você não pode fazer essa transação. Na verdade, tudo é conduzido por um corpo neutro, que é permissionless e open source no mundo todo. E eu acho que essa é a beleza e a tendência que eu vejo para o futuro, que eu também estou animado para construir. Com certeza. Então, recapitulando onde estamos até agora, os sistemas de pagamento sempre estiveram nesse caminho de descentralização, de serem permissionless. O que leva à inovação. Blockchain é uma inovação muito importante que permite muito mais eficiência e uma experiência melhor para qualquer pessoa participar do sistema financeiro, independentemente do país, local ou região de onde você vem. Agora, em 2025, existem muitas blockchains por aí. Algumas pessoas, você sabe, certamente conhecem o Bitcoin, o Ethereum, o Solana e talvez o Monad neste momento. Mas, conforme você desce na lista, existem muitos sistemas que têm suas próprias diferenças e que, no fim das contas, estão tentando competir por transações. Como os grandes players do setor financeiro, considerando que essa é uma atualização inevitável, como eles estão pensando em escolher qual blockchain ou quais blockchains vão usar no futuro? É uma pergunta difícil porque, sabe, algumas das expectativas que você tem em um sistema de blockchain ou até mesmo em um sistema de pagamentos, se a gente abstrair ainda mais, isso meio que exige um entendimento melhor do seu caso de uso também em torno disso. Então, se a gente fala de movimentação global de dinheiro ou, sabe, movimentar grandes quantias de capital e fazer isso com altas taxas de processamento, velocidades e liquidez profunda, isso realmente exige uma atualização muito importante em relação a como esse sistema pode ser. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na Visa, uma das primeiras transações que fizemos foi na Ethereum Mainnet e funcionou, mas as taxas de transação eram absurdas para esse tipo de operação. A gente pensou, e olha, isso provavelmente não vai ser sustentável a longo prazo. E aí você tem, sabe, esse efeito de rede do EVM que meio que se espalhou a partir do Ethereum e você viu os ramos de diferentes blockchains surgindo disso.
Mas, na verdade, a gente ainda não viu aquela capacidade de processamento que você pode imaginar quando pensa, por exemplo, na Black Friday ou no que a Strip faz também nesses períodos, que chega a cerca de 2.200 TPS. E, sabe, o que acabou acontecendo é que as pessoas começaram a migrar para blockchains como a Solana ou cadeias que não são EVM, certo? E esse é o labirinto que a gente meio que criou no espaço de blockchain por tanto tempo. E eu, na verdade, já construí com praticamente todas as blockchains que existem até agora. A gente realmente testou, transmitiu transações, observou como é construir nessas redes. E eu realmente venho procurando uma blockchain que possa atender ao que seria um sistema de pagamentos global. E acho que ficou muito claro para mim que a VM é a mais fácil de trabalhar. Às vezes, leva semanas ou meses para trabalhar com cadeias que não são EVM. É absurdo que você tenha gasto tanto tempo só para obter um benefício mínimo. Ao mesmo tempo, precisamos aumentar a escala para 5 vezes o volume da Black Friday. Precisamos chegar a cerca de 10.000 TPS nesse nível. Também, pela minha experiência com Visa e Ethereum, não posso ter uma transação de $100 que custe $20. Isso é absurdo. Certo. Portanto, para se mudar, você precisa ter taxas de combustível e de transação previsíveis e próximas de zero. Dinheiro também. E até o Monad, eu não tinha conseguido ver uma blockchain que realmente se encaixasse nesse perfil. Eu quase considero o Monad como o Ethereum aperfeiçoado. Era como a promessa que eu vi na Visa há muito tempo, com blockchains de código aberto disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, eu não consegui experimentar uma versão realmente completa disso até agora. E acho que é por isso que, depois de construírem mais de 20 blockchains e passar pelos perrengues disso tudo, eu finalmente tenho a convicção de que o Monad e blockchains como o Monad realmente podem escalar para se tornarem sistemas globais de pagamento, e acho que isso é uma oportunidade empolgante. Concordo totalmente. Então, há 10 anos você estava na Visa e basicamente tinha essa tese de que, em breve, o dinheiro iria se mover na velocidade da internet. Você vê o Ethereum surgindo e, presumivelmente, pensa, ok, estamos no caminho certo aqui. Tipo, esse é um sistema descentralizado no qual o mundo inteiro pode participar. É seguro. É sem necessidade de confiança. Então, esse requisito está cumprido. No entanto, as taxas são muito altas e, no fim das contas, a capacidade de processamento é muito lenta para lidar com a escala de pagamentos em que estamos hoje, muito menos com a que teremos em 10 anos. Imagino que boa parte dos últimos 10 anos tenha sido testando diferentes sistemas, analisando novas pesquisas, novas inovações que surgiram no espaço de blockchain e aplicando isso aos problemas que a indústria de pagamentos enfrenta. E agora chegamos a um ponto em que os efeitos de rede do EVM são realmente fortes. Obviamente, desempenho, baixas taxas e descentralização são fundamentais. E a blockchain que está realmente avançando nessa fronteira é a Monad, nesse contexto. Com certeza. Quer dizer, eu realmente não consigo pensar em outra opção neste momento, o que é surpreendente. Tipo, acho que foi uma epifania que eu tive. Quando, se você realmente quer construir, e só para te dar um exemplo, pagamentos na verdade é um negócio de baixa margem. Normalmente você tem, sei lá, talvez de 50 a 100 pontos base, dependendo do seu corredor. Mas é um negócio de baixa margem. E além disso, se você me pedir para colocar uma taxa de transação alta, isso é péssimo. E ao mesmo tempo você pode ter 1.000 ou 1 milhão de transações de $10 acontecendo a qualquer momento. Agora você precisa ter capacidade de processamento para realmente dar conta disso. Se você, vou te dar o exemplo da Black Friday, tipo, você está tendo um monte dessas transações pequenas acontecendo. Você precisa que essas transações realmente sejam concluídas. Caso contrário, é ruim para o negócio, ruim para todos ao redor, para o ecossistema também. Então,
Essas coisas são o básico do básico. Na verdade, isso já é esperado. Se a gente quiser avançar para a próxima geração, para o próximo capítulo, sabe, do ecossistema. Então eu meio que vejo os últimos 10 anos como um campo de testes e a gente fez um monte de progresso, né? O que é ótimo. Mas agora estamos entrando na liga principal, onde as pessoas estão dizendo, beleza, agora o sistema está maduro. E você começa a ver uma adoção real agora por parte de instituições financeiras e PSPS altamente respeitáveis e, sabe, empresas tradicionais de pagamentos e fintechs. É porque agora eles enxergam essa diferença de ordem de magnitude na experiência também. Quero voltar à questão da confiança também, porque, no seu último ponto, a adoção está aumentando, a confiança nos sistemas de blockchain está crescendo, mas ainda acho que temos bastante caminho pela frente. Mas tudo isso está acontecendo em um momento muito interessante, de uma perspectiva mais ampla, porque a confiança nas notícias tradicionais deve estar em seu nível mais baixo de todos os tempos. A confiança em grandes corporações provavelmente está em um estado semelhante. Não acho que a pessoa comum tenha um alto grau de confiança no governo, nas notícias, nas grandes corporações, nos bancos, nas instituições, mas elas simplesmente veem isso como a melhor opção que tem. É com isso que elas sempre lidaram e é para onde vão continuar indo. Mas como você acha que, no fim das contas, isso realmente acontece, sabe? Das pessoas começarem a usar sistemas em blockchain e esse debate sobre ser mais ou menos confiável simplesmente desaparecer? Eu Acho que elas confiam nas comunidades. Acho que, mesmo que você perca a confiança na mídia tradicional e em alguns desses sistemas existentes, que eu chamaria de sistemas de cima para baixo, algo em que você sempre confia é na sua comunidade. É como seus amigos, sua família, as pessoas ao seu redor. E eu acho que as blockchains realmente fazem um ótimo trabalho em ativar comunidades. Só pela natureza descentralizada delas. Então, acho que algo que vimos acontecer organicamente no ecossistema Monad é que existe confiança entre os membros da comunidade Monad, e isso é o que também dá mais força para ela. E eu acho que essa é a parte bonita que às vezes é deixada de lado quando se fala de blockchains. Acho que muitas empresas pensam que podem, sabe, fazer um fork de um código e, a partir daí, lançar uma blockchain e que isso vai ser um sucesso estrondoso. Eu acho que as propriedades únicas de um sistema de verdade vêm justamente de começar pela comunidade, construindo a confiança nesse nível, e só então ir avançando. E isso exige muito trabalho duro. Exige, tipo, muita coisa, sabe? Muita viagem, conhecer muita gente, sabe? Continuar construindo relacionamento e confiança com o seu ecossistema. E eu acho que essa é, às vezes, a peça que falta na maioria dos sistemas de blockchain. E eu acho que a Monad, na verdade, não parou só na camada tecnológica. Quero dizer, há muita inovação fascinante nessa camada, mas também construir confiança no nível da comunidade é muito importante, especialmente em relação ao que você falou sobre o cenário macro atual. Acho que se conseguirmos continuar mantendo uma base sólida de confiança na comunidade e deixar que esse princípio de descentralização continue a persistir, isso começa a criar uma força mais poderosa e sustentável a longo prazo também. E, de novo, isso volta ao que a gente falou sobre a história de origem dos sistemas de pagamento. Quando você começa de uma forma descentralizada e sem necessidade de confiança entre bancos, fintechs, ou agora validadores, ou membros da comunidade, isso se multiplica com o tempo, e aí você começa a ver um sistema sustentável de várias décadas, que vai continuar crescendo para sempre. E eu acho que é isso que, sabe, a gente obviamente almeja com as blockchains, especialmente com a Monad também. Acho que você tocou num ponto muito bom sobre o elemento da comunidade. Uma coisa interessante sobre isso é que, porque uma corporação ou, sabe, um sistema ou entidade centralizada, eles também podem construir uma comunidade. Tipo, comunidade é um conceito bem universal. Mas a grande diferença, eu acho, é: se você está tentando construir confiança para uma corporação ou algo que é centralizado,
Você está dizendo, confie em mim e confie nessa coisa sobre a qual eu tenho controle. Confie em mim para ser o intermediário que vai cuidar de você diretamente. Enquanto que, com um sistema de blockchain, você só está dizendo, olha, eu estou defendendo essa tecnologia. Eu não tenho controle total sobre o sistema. Você não precisa confiar em mim. Você precisa confiar na minha, ou eu estou pedindo para você confiar na minha recomendação sobre esse sistema tecnológico. Eu não estou pedindo para você confiar em mim como um rei ou como alguém que tem supervisão total sobre toda a empresa ou sistema, ou seja lá o que for. E, no fim das contas, isso significa que não existe uma única entidade com esse controle total que possa, sabe, fazer ou desfazer as coisas. Eu vejo isso como, até mesmo olhando para a história do software open source. Grande parte do mundo hoje em dia realmente funciona com software open source. É porque foi testado em batalha, é confiável. Se você for a uma organização, provavelmente eles têm 20, 50, 100 repositórios do GitHub de código aberto ativos. É transparente. Você também pode auditar o código. E embora possam ter seus componentes centralizados, grande parte disso é construída a partir de outros sistemas de código aberto. E eu vejo as blockchains da mesma forma, como algo transparente, mas que também pode ser aprimorado, permitindo manter e acumular algumas das qualidades de confiança presentes nesses sistemas de código aberto. Mas você também pode construir algo próprio em cima disso. E acho que isso é perfeitamente normal. É assim que o mundo funciona também. Então eu acho que é uma combinação em que, na verdade, construímos um paradigma muito bom no mundo de hoje, onde os sistemas de código aberto provaram ser muito duráveis. É o que buscam, como sistemas que cresçam no futuro. Estamos ficando sem tempo aqui. Acho que este vai ser o primeiro capítulo de uma conversa que com certeza vai ser mais longa. Mas, Rai, obrigado por ter vindo e compartilhar sua perspectiva. Acho que tem muita coisa empolgante acontecendo nos bastidores e com certeza muito mais por vir. Muita coisa. Obrigado por receber. O prazer é meu.